o pronome relativo for o objeto da oração, podemos omiti-lo. Quando for o sujeito da oração, nunca poderemos omiti-lo. Vamos ver como que isso funciona aqui com os exemplos. Então, vejam só. Nesse caso, eu tenho sujeito livre. The book is lying on the table, it is mine. O livro está sobre a mesa, ele é meu. Eu reescrevo o sujeito, estava repetido. Coloco o pronome relativo a ele, which ou that. O resto da oração is lying on the floor. E o restante da segunda oração. Agora vamos analisar se ele pode, o pronome relativo pode ou não ser omitido nesse caso. The book é o sujeito dessa oração aqui, que está lá no final. The book is mine. A outra oração foi intercalada aqui no meio. Is lying on the floor. Eu tenho que olhar onde é que está o sujeito desse verbo aqui. No caso, é o pronome relativo que está na frente dele. Então, nesse caso, eu não posso omitir o pronome relativo. Vamos para o próximo exemplo. The dog é o sujeito e a frase quer dizer o seguinte. The dog was sick, o cachorro estava doente. I almost ran over it, eu quase o atropelei. The dog é um animal, então eu vou usar o pronome which ou that também, que é neutro. Coloco a segunda oração, I almost ran over, e coloco o final lá da primeira oração, was sick. Ok? Vamos ver então. The dog, which I almost ran over, was sick. O cachorro estava doente, está lá no final. Aqui no meio eu tenho a segunda oração intercalada, certo? Bom, vamos ver onde é que está o verbo aqui. I almost ran over. Ran over, eu atropelei. O sujeito desse verbo está aparecendo aqui na frente, certo? É o I. Então, nesse caso, eu posso omitir o pronome relativo, porque ele não vai se confundir com o sujeito da segunda oração. Vamos ver o próximo exemplo. The United States military are preparing weapons they could be used against aliens. O exército dos Estados Unidos está preparando armas, elas poderiam ser usadas contra os alienígenas. Então, nesse caso, a gente tem o objeto da primeiro verbo, da primeira oração, que é o weapons, armas. E lá na segunda oração, as armas passam a ser o sujeito da oração por meio do pronome they, que evita repetição também, certo? Então, como é que a gente vai fazer para ligar as orações nesse ponto aqui? A gente reescreve a primeira parte da oração, coloca a palavra weapons, que estão sendo preparadas. Weapons são objetos, então eu boto which ou that e coloco o resto da frase aqui que sobrou, o resto da segunda oração. Agora a gente vai analisar se esse pronome aqui pode ser omitido. Vamos ver aqui. O verbo é could be used, poderiam ser usadas. Onde é que está o sujeito dessa oração aqui? Daí a gente pode confundir com weapons aqui. Só que essa palavra weapons é o objeto da primeira oração, certo? Eu tenho de ter um objeto para a oração, tenho de ter um sujeito para a oração, e no segundo caso também. Se eu tenho um verbo, eu tenho de ter o sujeito aparecendo e um complemento para esse verbo. Nesse caso, o sujeito dessa oração passa a ser o that ou which, né? Que se refere ao they lá da segunda oração. Então, isso aqui e isso aqui não são a mesma coisa. Nesse caso, eu não posso omitir de forma alguma o sujeito. Ok? Bom, no próximo slide, a gente tem alguns exemplos aqui, alguns exercícios para vocês fazerem e vocês vão unir as frases também e omitir o pronome relativo se for possível. Ok? Então, vejo vocês na próxima aula.